Começando a gravação, Shiur, Yeshivat, Tomketmim, Lubavitch, Orach Haim, Beit, Shvat, Masechet Gittin. Nós já estudamos a Mishnah, na Gemara, no Daf, Bet, Amud, Bet. Vamos lá. A gente estava no Maika Benayu. Agora perguntou qual o motivo da Mishnah, do Tanakama, porque ele precisa falar a gente explicou pelo Rabba o motivo do Fishin Bakim Lishma, que eles não sabem a halakha de escrever Lishma. Pelo Rabba, porque não tem edim, não tem testemunhas para poder confirmar que o gueto é verdadeiro se o marido for argumentar que o gueto é falso. Agora perguntou qual a diferença entre eles, pelas duas opiniões. Então, vou voltar um pouquinho. Mai Benayu, qual a diferença entre as opiniões? Ika Benayu, tem a diferença entre eles. Se vieram dois shluchim, dois emissários trouxeram o gueto, pela opinião do Rabba, que precisa ser bequim, mesmo assim tem que falar, Befanai Nechtav, porque os salários são bequim. Pela opinião do Rabba, que motivo, que testemunhas, está aqui os testemunhos. Se o marido for argumentar, traz testemunhos aqui. Outra opinião em Nami, em Medina, Eretz Israel, mesmo cidade, de uma cidade para outra cidade, no mesmo país, em Eretz Israel, que Eretz Israel sabe Bequim Lishma. Então, pelo Rabba, não precisa falar Befanai Nechtav, mas pelo Rabba, que motiva testemunhas, de uma cidade para outra que tenha problemas de transporte, que não pode ir uma caravana para outro lugar, então tem que falar. Inami, outra diferença tem entre as duas opiniões, Medina e Medina Tayam, no mesmo país, no mesmo cidade, de uma cidade, outra cidade, na mesma cidade, numa Medina Tayam, num país fora de Israel, que o quê? Fora de Israel não são Bequim Lishma. Então, pelo Rabba tem que falar. Pelo Rabba, que motivo é de testemunhas? Estão no mesmo país, na mesma cidade, então eles podem testemunhar. Agora, uma pergunta, Rabba, pelo Rabba, que ele fala que o motivo é que eles não são Bequim, que eles não são expertos em falar Lishma, que escreveu o que é Lishma, Libei 3. O que é Libei? Significa vai, mesmo chora, vai precisa. Então, ele precisa de dois. Por que que pelo Rabba, um só emissário é suficiente para testemunhar? Todas as testemunhas da Torá, tem uma regra, todas as testemunhas da Torá precisam de duas testemunhas. Mida e deavei, da mesma forma como é. Estou traduzindo, vocês têm que pegar a folha de vocês. Quem não sabe, quem não está acompanhando ainda na página, do vento no Rash, outro está brincando com a raquete, já passou a Mishnah, está fora da Gemara, Amud Bet. Quem está aqui comigo está estudando sério. Quem está aí está viajando. Mida ideava, a mesma, estou escrevendo as palavras. Mida ideava, da mesma forma que é. Akol, o Aleph, em aramaico, é sobre. E Kol é tudo, em aramaico. Sobre tudo. Eduyot e a Torá. Todas as testemunhas da Torá. Qual que é a regra? Todas as testemunhas. Aqui é uma pergunta. É para vocês pontuarem a Gemara. Então, aqui uma pergunta. Cadê? Começou a pergunta aqui em cima. O pelo Rava, de Amar, que ele disse, que ele falou, o motivo dele era, o motivo dele é esse, que as pessoas não sabem escrever o gueto fora de Israel, que tem que ser Lishma. Então, a pergunta é, Libeitrei, precisa de dois? Aqui a pergunta, vírgula. Da mesma forma, como que é, Mida ideava, como que é a cor do Torá. Aí, pausinha. Eu faço aqui para pausar. Stop sharing. Pausa. Voltamos para estudar a Gemara. Estamos aqui, Leraba. Pela opinião do Rabba, que ele falou o motivo de falar do Fanai, porque não sabem Lishma, Libeitrei. Aqui pergunta, por que ele só é suficiente um testemunha?
Precisava de 2 testemunhos. Midei de Ava. O que é Midei? Midei de Ava. Como que é? Ava de Oved é. Vamos lá. Midei, o glossário. Vamos pegar aqui. Mem, tá aqui. Vamos colocar aqui uma linha a mais. Tá bom. Midei é como? De Rava. Aí aqui eu vou tirar o Dalet. Só o rei, tá? Não. Aqui aí acima. Só Rava, tá? O que é Rava? É igual OV. OV é presente. É. O verbo é. O D, o Dalet. Por que o Dalet? Para não falar que não sai a palavra. De Rava é o que. Então, de que. Rava é. O de é que. Ava é Rové. Em hebraico, então eu vou fazer o seguinte, ó. Para ficar fácil, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui no meio em hebraico uma explicação, tá? Aqui é... Opa, fiz errado. Aqui é só o Vav. Rové. O que é Rové? O verbo ser, é presente. Rové. O nome de Hashem, Yud Kei Kei, né? Que é Hayah, Rové e Veia. Hashem, ele é, era e será. Tudo junto. Então, como aqui é, a kol, aqui é misturado já. Por uma palavra em aramaico, outra palavra em hebraico. Então, a gente tem aqui a kol. Kol é tudo. Isso aqui é importante saber quando eu falo o aleph, só um instante, só. Quando eu falo o aleph, antes da palavra, significa sobre, al. O aleph em aramaico, no começo da palavra, é igual a al, sobre. Sobre tudo. Diga, pode. Continua na Gemara. Eduyot Batorá, como todas as testemunhas da Torá, quando existe testemunha, ela exige 2 testemunhas. Então, responde a Gemara. Responde a Gemara, exatamente a resposta que eu estou começando a falar. Por que Beluraba não precisa de 2 testemunhas? Edechad Neman Beisurim. Uma testemunha, ela serve em Surim. Edechad, uma testemunha. Neman é fiel. Beisurim, essa é a resposta da Gemara, em proibições. Coisas proibidas, Edechad é fiel, ele é confiável. Aí, qual que é a regra? Isso daqui que a gente fala, Edechad é Beisurim. O Rashi vai explicar, na Torá inteira, por exemplo, a Torá confia em um testemunha, um judeu, para falar que ele fez Trumá, Maser, para falar que ele fez Shechita, para falar que ele tirou Guida Nashe, Relev, gordura, que não pode, que é para o Corban. Então, tudo que é em relação a proibições de comidas, por exemplo, Shechita. Você não viu o Shochet fazer Shechita? Não tem testemunhos falando que Shechita foi kasher. Só um Shochet falando, eu sei que está kasher, eu fiz que está aqui. Você confia nele, pode comer. Uma guia do restaurante, ele fala, estou aqui fazendo esgarrar, eu falo tudo kasher, você pode confiar nele, um testemunho. Quem não fala, e surim, tem na Torá, tem surim. E surim são proibições. Em proibições, um testemunho é fiel. Tem outras coisas, por exemplo, estar, beidin, tribunal, assuntos de documentos financeiros, aí precisa de 2 testemunhas. Aí não é surim. Kiddushim, por exemplo, testemunha para casamento. Kiddushim precisa de 2 testemunhas. Vai falar que o casamento foi válido ou não foi válido. Então, isso foi exatamente isso que a Gemara fala. Eimor Damrina. Isso que a gente está falando. Eimor Damrina. Isso que nós falamos. Tradução. Vamos lá, quem está escrevendo ainda. Isso que nós estamos falando. Isso que nós falamos. Essa regra que você está usando para falar para a gente. Edechad Nemar Bisurim. Então, isso aqui é uma regra. Isso daqui é uma regra. Calma aí. Volta. Ctrl C. Aqui a resposta é Edechad Nemar Bisurim.
essa regra, Edechad Mavisurim, Emodamrina, isso que nós somos, Edechad Mavisurim, coloca em aspas, coloca pontinhos, coloca pergunta, coloca vírgula. A Gemara não tem nada de pontinho, você tem que colocar para entender o que está falando. O Rashi até que fala. Ó, isso aqui, ele fala, Libetrei, isso aqui é pergunta. Isso aqui é resposta. Tem que entender. Emodamrina, isso nós falamos. Edechad Mavisurim, um testemunho, ele é fiel em proibições, Kegon, como por exemplo, Kegon, Chaticha Safek Shel Chelev, Safek Shel Shuman. Aqui o exemplo, quando é que pode falar esse caso que um Ed, ele é fiel em Surim? Quando você tem um pedaço Safek Shel Chelev, você tem um Korban. E lá você tem um pedaço da carne. E esse pedaço da carne, você tem dúvida se ele é Chelev, se essa gordura ela tem que ir para o Mizbeach, tem que ir para o Korban. Ou Safek Shel Shuman, você tem dúvida se é uma gordura que é permitida, que pode ser comida. Então, nesse caso, se tem dúvida, aí você não sabe. Aí vem um testemunha e ele fala, não, eu me lembro, esse daqui é permitido, pode comer. Ele fala, tem uma regra, de lá, itchazak e sura, que não itchazak, chazaká, que não tem chazaká, não tem uma segurança de sura, de proibição. Se tem chazaká que é proibido, aí você não vai falar que um testemunho é suficiente. Quando você fala que é o suficiente de sura e de sura, quando tem dúvida. Você não sabe se a comida é kasher, se não é kasher. Tá dúvida? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí vem um testemunho e fala, eu vi, é kasher. Então você confia no testemunho. De lá é hazak isur. Não tem hazaká que é isur, que é proibido. Avalacha, mas o que é acha, Menachem? Glossário. Vamos lá. Acha. Yuda, o que é acha? Não. Bucho, verherpa. Ainda bem. Agora tira o bucho verherpa. Acha, aqui. Volta aqui. Avalacha, aqui. Leitchazak. Leitchazak sura. Que tem segurança que é proibido. Vou parar aqui a gravação. Então, aqui na nossa Gumará, que se trata, no caso, que não é Safek, Acha, Leitchazak sura. Aqui, no nosso caso, a mulher casada, é Hazaká que é proibida, de Eshetish Avei. O que é Avei? Era. Aqui, no nosso caso, é um momento que tem Hazaká que é proibido. Davar Shebervá. Avei, aqui eu vi agora. Aqui. Avalacha, ele traz aqui sura. No nosso caso, que se fortificou o Isur, quer dizer, tem uma segurança que é proibido. Deixa eu tirar essa linha. Voltando aqui vamos voltar aqui a pergunta, para pegar uma só direto. A Gemara respondeu, Edechad na Misurim. Por que não precisa de dois? Pelo Rava, porque um testemunha é suficiente em Surim. Ele fala, tá bom, Isurim? O que é Isurim? Ei, mas a Miriam da Edechad na Misurim, isso que a gente falou que Edechad é fiel em Surim, que gon, Chaticha Safek Shel Chelef, Safek Shel Shuman, de lá Chazak Isura. Chaticha? Não, isso aqui é pedaço, mas eu não vejo. Chaticha do quê? Pedaço de Shuman, de Chelev, de gordura do animal. Um pedaço de Safek, dúvida, de Chelev, de gordura proibida. Está falando um caso que quando que um Ed é fiel em Isur, quando ele é Mashgiach, você vai na cozinha e você fala, aqui é cozinha, é kasher ou não é kasher? Aí você fala, é Safek, você não sabe isso, é kasher assim não é. Aí ele fala, é kasher, não, tem Mashgiach, tem kasher. Agora, mesma coisa que o caso, tem um pedaço de carne, você não sabe, pedaço de carne é kasher ou não é kasher?
Aí vem e fala, não, eu vi que é kasher, isso aqui é do Rabat, isso aqui tem selo, isso aqui é feita shechita, isso é kasher. Então você tem safek. Um é denemar. Aqui ele traz exemplo. O exemplo é de chelev. Tem chelev proibido e tem chelev permitido. E aí você tem safek. Então, de lá é tzakisura. Qual que é a condição? O Ed errado, para ser fiel, que não tem hazaká, que é isura. Ah, vai lá, hadit hazakisura, aqui no nosso caso, uma mulher que tem hazaká, que ela é proibida. Qual é a hazaká? Deixetish, que ela é mulher. Ah, vai devar shebervá. E é uma coisa de shebervá que é proibido. E qual que é a regra? É shetish. Mulher casada. Mulher comprometida, mulher casada. Mulher de homem. Avei, ela é. Isso é davar shebervá. Então, aqui é a vírgula, tá? Vírgula. É muito importante, por causa das vírgulas, eu conseguir ler direito a Gemara. Aliás, mais importante, não é mais 100 pontinhos, até mais de 100 pontinhos, a Gemara é a vírgula e o ponto, saber. É shetish. E é shetish, ave davar shebervá. É uma coisa proibida. Shabbat ervá. Ervá é uma proibição da Torá, de relações proibidas. Ervá é o órgão sexual. E não pode, a mulher casada, não pode casar com outro homem. E se você quer dar o get, quer resolver ela poder casar com outro homem, isso daqui é um assunto, Shabbat Shebervá. É uma proibição na Torá. Qual é a Hazaká? A Hazaká é que essa mulher é casada. Ervá. Vamos lá. Ervá é proibição da Torá. Ervá. Ervá. Aqui, vamos lá. Tá aqui, tá gravando tudo. O Yuda tá aqui, ó. O Yuda tá tudo gravado. Vai ficar na internet e não tá vendo isso. Parabéns. Aí você quer ficar sendo gravado assim? Tá bom, tá aí, tá gravado. Ervá. Ervá é proibição. Ervá é o órgão do ser humano reprodutor. Então, davar shebervá é a proibição de relações proibidas. Então, a relação. Isso. Relações. Relações proibidas. Não necessariamente proibida, pode ser permitida, mas aqui davar shebervá é uma coisa que é proibição de relações. Então, davar shebervá, vem davar shebervá e não tem nada em relação a ervá, pachot mishnaim, todas as leis estão ligadas a relações de homem com mulher, de casamento, de divórcio, davar shebervá, e falou de davar de relações que é davar shebervá, pachot mishnaim, não existe menos que dois. Então, tem que ter sempre dois testemunhas. Então, volta à pergunta. Que pergunta? Continua a pergunta. Então, por que você não fala que tem que ter duas testemunhas para falar, seja listimar? Peraí, o que tem a ver ali o Avá lá para casar com costura, e aí depois vem Vamos lá. Avalach, a tradução de novo. Aval, porém, aha, aqui. Deit Hazak Isura. Deit Hazak, segurança. Isura da proibição. Qual é a proibição? Deixa aqui isso. Isso. Vou tirar essa vírgula que é mais fácil. Isso. Aqui, a proibição da mulher casada. E aí, qual é a Hazaká? Que ela é casada. Então, a vida vai Shebervá. Está falando de uma coisa que é Shebervá. Proibição de relações proibidas. Essa é da Shebervá. Venda vai Shebervá, Pachot Mishnaim. E já que é uma coisa Shebervá, não pode ter menos que duas testemunhas. Então, quando você fala Edechad Emavisurim, quando Safek, não tem Hazaká. É dúvida se é kasher, se não é kasher. Aí vem um testemunho e fala, está kasher. Get é Safek ou não é Safek? Aqui é Hazaká, que a mulher ela é proibida. Hazaká, que ela é casada. Aquela antes de receber o get, ela estava casada. Então, qual é a Hazaká, que ela é proibida? Ela é casada. E você quer vir trazer o get? Não, calma. E você quer trazer o get para libertar ela, para poder casar com qualquer outra pessoa. Então, isso é Davar Shebervá. Hazaká é que ela é proibida.
E você quer libertar ela, então tem que ter duas testemunhas, como qualquer coisa da Mashiach, tem que ter duas testemunhas. Então, pelo Rava, que ele falou o motivo que é para que ele Lishma tem que ter duas testemunhas. Por que o Rava não fez questão de ter duas testemunhas para falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtav? Agora, esse negócio de novo, ver quem tinha outra coisa. Agora a resposta. A Gemara responde, Rov Bekim Hen. Aqui é a resposta. Ponto. Rov, maioria, Bekim, Todos são... não todos, maioria, Rov, maioria, Bekim Hen, a maioria são expert, são conhecedores das leis. Primeiro resposta foi falar Edechad de Mavisurim. Essa era a minha primeira ideia de responder a pergunta. Aí, falar que Edechad de Mavisurim aqui não serve, que é Davar Shebervá. O Rashi vai explicar Davar, a Gemara aprendeu de Davar e Mamon. Tudo que é Davar, a gente já faz Gzerah Shavá. Gzerah Shavá é quando você aprende uma palavra e você faz decreto igual para outra pasuk que usa a mesma palavra. Então, Davar falou em Mamon, Davar falou em Ervá. Então, da mesma forma que em Mamon, que em dinheiro, precisou de duas testemunhas. Então, aqui, Ervat Davar, também precisa de duas testemunhas. Al-Pishne Edim, Yakum Davar. Esse é o Rashi. Aí a Gemara responde que pelo Rava não precisa de duas testemunhas, somente uma testemunha é suficiente, porque geralmente, mesmo que você vai falar que Medinat Hayam não são Bequim, mas a maioria que escreve o Get são Sofer Stam. E o Sofer que escreve, ele sabe a lei. A maioria sabe a lei, tem que ter Lishma. Então, isso que ele fala que no São Bequim é mais uma segurança, que a maioria é Bequim. A maioria sabe escrever o Get direito. E isso que a gente pediu para ele falar, mas só uma segurança mais, só uma força maior, para a gente ter uma garantia maior que o Get é kasher. Mas, em geral, já é kasher, já é suficiente. Porque o Get foi escrito como se deve, e já tem ele falando um só, e é suficiente por isso. Só um instante. A Gemara perguntou por que pelo Raba não precisa de duas testemunhas. Primeira ideia da Gemara de responder era falar Edechad na Bisurim. A Gemara quebrou essa ideia, porque Edechad na Bisurim é quando tem Safek. E aí você confia em Edechad na Bisurim. Aqui, que é Hazaká, que é proibido. Edechad na Bisurim. Aliás, são dois motivos, tá? Aqui a Gemara, olha só, ele fala uma coisa é Hazaká de Isur. Outra coisa é Davar Shebervá. São dois motivos por que precisaria de dois. Que Edechad de Mabsurim é quando tem Hazaká. Aqui tem Hazaká. Mais um motivo. Por que Edechad aqui não é suficiente? Davar Shebervá, em Porra do Shnaim. Tem dois. Aí responde, qual a resposta? Rov Bekim. A maioria é expert. Vamos ver se tem Urashi. Essa parte não entendi. E agora é o que vai falar agora, ver aqui no lado meio de raios. Tá. Agora ele vai falar o seguinte. Então, você respondeu. O que você respondeu? Que Rov Bekim, a maioria é expert. Qual era a pergunta? Por que precisa de duas testemunhas? E você vai me falar que talvez o Get não foi escrito de Shema. Talvez o Get está passul. Aí você tem que trazer um shliach. E ele vai falar, eu vi Takasher. Ela perguntou, calma aí. Um testemunha é válido? Precisa de dois? Ele falou, não. Um testemunho é válido. Se for Isur, se falar que é Shchita Kasher, não é. Um testemunho é válido. Aí ele falou, não. Um testemunho é válido quando você tem Safek. Se você tem Hazaká, que é proibido, um testemunho não é válido. E mais ainda, aqui é Davar Shebervá tem que ser pelo menos duas testemunhas.
Aí ele responde, Rov Bekim, tá certo. Em geral, precisa de 2 testemunhas. E tá certo. A Hazaká, o que é Isur? Mas aqui é diferente. Porque Nistama, o que é Nistama? Provavelmente, o normal, o simples é que todo mundo escreve o Get Kasher. Quem escreve o Get? É o Sofer Stam. O Sofer, ele sabe as leis de Get a escrever. Então, quando ele escreve, ele já preocupa que vai escrever Lishma, como se deve as outras leis do Get. Então, prova que a maioria é Kasher. Ah, mas calma aí, se o motivo dele é porque não são vaquinhos fora de Israel. Quer dizer, existe uma minoria, e essa minoria que escreve o gueto não é kasher. Ele fala, a minoria, essa minoria, a gente resolve essa minoria se você traz um testemunha que ele vai falar em pronto, resolveu. Agora tem a opinião do Rabi Meir. Rabi Meir, afiro no Rabi Meir, que o Rabi Meir opina, de raiz lemeuta. O que é de raiz? Então, vamos lá, tradução no glossário. Raiz é Roshesh. O que é Roshesh? Desconfia. O que quer dizer miúdo? Miúdo. Miúdo é miúdo. O que é miúdo? Vou botar mais uma linha aqui, mais uma. Mais uma linha. Então, vamos lá. Raiz. Miúta. Está aqui, miúta. Miúta. Miúta é igual em hebraico, tá? Meat. O que é meat? Pouco. Aqui seria minoria. Onde tem acento? Então coloca a minha aqui. Raiz, desconfia. Tá vendo? Aqui é Roshesh. Rashash. No meado, Choras, tá? Rashash. ali no meado você pode colocar a minha aqui, né? Aqui mesmo aqui. Meat. Não, quero pegar o choras. Aqui é o choras. Aqui você entender. Quando você bater o olho aqui na palavra miúta, você tem que encaixar o choras. Qual que é o choras? Meat. Miúto. Então, o Rabi Meir, miúta, que ele desconfia da minoria, pelo Rava, ele fala a maioria. A maioria é aqui. Então, eu não preciso ter problema. Só com um só testemunho que ele fala é suficiente. Mas pelo Rabi Meir, miúta, que ele fala que até mesmo você tem que se preocupar com aquela minoria que não sabe Lishma. Aí ele fala, mesmo o Rabi Meir, que ele fala que tem miúdo, Stam, é a resposta. Stam, Safrei, de Dayanei, Migmar Gmirei. Tradução. Quer dizer? Stam. Stam. Stam também é escriba. Sofer Stam. Sofer Tefilin Mezuzot. Mas Stam significa Stam. Simples. Provavelmente. Normalmente. O normal. Stam. Não, Stam não. Stam. Stam pode ser sim. Stam é provavelmente. Esquece. Stam pode ser. Aí já gíria. Stam. Os israelenses, Stam. Tá fazendo o quê? Stam. Tô à toa. Stam. Tá. Stam é normal. Stam é o provável. Vamos ver a tradução do Rabbi Google. O que ele sabe sobre Stam? Vamos ver o que ele vai falar para a gente. Se vai ter uma tradução que não seja Stam. Mero. Tá aqui, ó. Meramente. Boa. Então, normalmente, provavelmente, meramente, tá? Stam é mero. Mero é normalmente. Sofrei de Dayanei Gmirei. Os sofrim, os escribas, Nedayanei, dos Beit Dinim, dos tribunais rabínicos que escrevem o get para separação do marido com a sua mulher, Migmar Gemirei. Precisa prestar atenção, se não ia perguntar. Acabei de falar. Não, porque eu estou escrevendo aqui. O escândalo é para trás, estou vendo. O que é Dayan? Tá. Então, Dayanei, dos juízes, do tribunal, do Beidin. Migmar Gemirei, que Gemara. Que Gemara? Não em hebraico. Gemara em hebraico. Gemara com alef final. Gemirei. O que é? O que é Gemara?
Acabou? Estudam. Gemar, estudar. Em hebraico, Gemar é completar. Em aramaico, Gemar é estudar. Isso é importante, né? A pessoa do Gemara tem que saber que é Gemara, pelo menos isso. Gemar, estudar. Gemara, o estudo da Gemara, que é o Talmud. Então, Talmud, em hebraico, Talmud. Que Talmud? Tilmad. Limud, estudar. Em aramaico, Gemara. Geralmente, a palavra que termina com Aleph no final está falando de aramaico. Gemara, por exemplo. Ou no começo. Tá vendo? Batra, tá vendo com Aleph. Acham, com Aleph, entendeu? Está falando em aramaico. A palavra que termina com rei, geralmente vai ser em hebraico. Então, Gemar, Gemiri, eles estudam, eles sabem as leis. Eles sabem que tem que ser estimado. Então, mesmo por Rabi Meir, que ele fala que tem que se confiar na minoria, um shliach é suficiente. Ele fala mais. Mesmo que o shliach não testemunhar, já seria válido o get, porque o get é kasher. Só a minoria não sabe. Tem que ser estimado. Então, assim, tem miut, que é minoria. E tem miúta de miúta. A minoria da minoria. É tão pequena a chance do get ser escrito lo lishma, que até Rabi Meir não tem problema. Verabananu de atzruch. E os rabinos, eles que precisaram fazer essa atzruch, tzarich, que precisam, eles que precisaram que tenha testemunha sobre o get, precisam de Shema. Porque talvez o marido vai encontrar um get jogado no chão e vai ter o mesmo nome dele, o mesmo nome dela, e vai falar, pronto, não preciso pagar o sofer, vou pegar esse get aqui e vou mandar lá o shliach entregar. Então, falar que o sofer mesmo não sabe escrever lishma, então não faz sentido. Porque a Hazaká que o sofer é baqui. Até mesmo fora de Israel. Mas quem que pode desconfiar que não sabe escrever lishma? O marido, que vai dar o get. Talvez ele não sabe que o get tem que ser lishma. Porque o marido não estudou na halacha, não sabe as leis. E talvez ele vai pensar, opa, achei aqui um get, tá meu nome, tá o nome da esposa. Pronto, posso usar ele para fazer o get, gitim. Porque porque a gente está preparando antes. Esse casal tá brigando muito. Deixa eu já tá. Não, aqui não é ser de piadas, aqui é ser de Gemara. Vamos ver agora o Rashi. Rashi do Amud. Terminamos a Gemara do Amud Bet. Agora vamos começar o Rashi do Amud Bet. Primeiro Rashi. Aqui eu acho que tem que fazer talvez uma Hazara. Volta, cada um sozinho. Vou dar 2 minutinhos, vou pausar aqui. 2 minutinhos, cada um vai